É, pessoal, finalmente o Vasco fez a sua primeira contratação nessa janela de transferências. E a gente está falando sobre ele. O volante Thiago Mendes é o novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, conseguiu vencer concorrências de outros clubes brasileiros, como Atlético Mineiro, Internacional e também o Fluminense. E um dos fatores importantes nessa negociação foi o treinador Fernando Diniz e também do presidente do Vasco, Pedrinho. E essa é a primeira contratação do novo diretor do Vasco, o português Admar Lopes. E o Vasco, inclusive, demitiu o diretor de marketing comercial do clube. Henrique Guterres não é mais diretor de marketing do Vasco da Gama. Então, se você não me conhece, está chegando agora, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e também as reações que a gente posta aqui no canal. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante, beleza? Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações e vamos falar sobre os assuntos, porque tem novo reforço no Vascão. Finalmente! Vamos lá! Vamos começar falando sobre o diretor de marketing do clube. Muita gente não fala muito sobre esse assunto, mas ele foi demitido. Henrique Guterres não é mais o diretor executivo de marketing e comercial do Vasco da Gama. Após a postagem na plataforma LinkedIn, né, que é onde você procura empregos e etc., em que prospectava patrocínios e oportunidade no mercado para o Vasco da Gama, com o uso de imagem produzida via inteligência artificial, tá? IA, né, para quem não sabe. E a repercussão negativa, o diretor de marketing não faz mais parte da Vasco SAF. Então foi demitido aí Henrique Guterres. Cara, inacreditável, né? O cara tava usando inteligência artificial, né, IA, para buscar patrocínios e também oportunidades no mercado para o Vasco da Gama. É inacreditável, tem que ser demitido mesmo, né? Se o cara ele tá contratado para ele fazer essa função e ele tá fazendo isso com IA, pô, aí o cara não é nada de profissional, né? Quem tá fazendo, na verdade, é a IA, é a inteligência artificial em vez dele. Aí fica fácil, né, Henrique? Aí você foi demitido, né? E acerto da diretoria do Vasco da Gama, essa demissão do diretor de marketing do clube, ok? Vamos lá para a principal informação desse vídeo, que é sobre esse volante aí, Thiago Mendes, tá? É um novo reforço do Vasco da Gama, o jogador, inclusive, né, quer jogar no Vasco. Um dos principais motivos do jogador ter vindo ao Vasco da Gama é o presidente Pedrinho do Vasco da Gama e também o treinador Fernando Diniz. O jogador quer trabalhar com o Fernando Diniz, mais um jogador. Então, para você ver a importância de ter um treinador renomado no mercado, a importância de ter um Fernando Diniz no Vasco da Gama, né, e que os jogadores querem ser treinados por ele. Então, é super importante. Thiago Mendes, volante, é o novo reforço do Vasco da Gama. Então vamos lá, ó. Atenção, informação do Vene Casagrande do SBT. E é o seguinte: atenção, Thiago Mendes é o mais novo reforço do Vasco da Gama. A diretoria cruzmaltina e os outros representantes de Thiago acertaram o salário e luvas do atleta. Com isso, o volante se torna a primeira contratação do diretor Admar Lopes, né? Diretor que foi contratado recentemente pelo Vasco. Antes era o Marcelo Santana, que era muito criticado pelo torcedor. Teve duas janelas de transferências também, né? No meio de 2024 e também no início de 2025. E foram duas janelas péssimas, na minha opinião. 14 jogadores contratados e hoje no Vasco 3 são titulares. 4, né? Mas uma foi mérito do Pedrinho do que foi do Marcelo. Então, né? 3 jogadores contratados pelo Marcelo Santana que são titulares, de 14, então para você ver, né? E um monte de dinheiro que o Vasco rasgou praticamente, né? Com Jean David, Lloyd Augusto, Benjamin Garré, que até agora nenhum desses jogadores se vingaram no Vasco. Maxime Domingues, que já até foi embora. É inacreditável, né? Então o Vasco demitiu Marcelo Santana, chegou um diretor novo que é o Admar Lopes, que é esse diretor que está na tela para vocês, que é um diretor bastante renomado no mercado, bastante conhecido, né, na Europa. Ele é um diretor português que trabalhou, né, tanto no Mônaco da França, aquele Mônaco que era do Mbappé e tudo mais. Ele participou daquela montagem daquele elenco, porque ele era o scout do Mônaco na época. Ele foi diretor do Bordeaux da França também e de outros clubes gigantes da Europa. Então, é um diretor bastante renomado, é um cara que é especialista em scouting, em achar jogadores que podem ser baratos, que podem jogar muita bola. É claro que isso foge, né, vamos dizer, da mão do diretor, do scout e tudo mais, né? O scout pode
ter, pô, um scout aqui, um jogador perfeito pro Vasco, mas chega no Vasco não joga nada. Chega no Vasco, joga um jogo e se machuca. Aí não tem muito o que fazer, né? Então, é isso. Tirando isso, cara, é um diretor bastante renomado no mercado e que o Vasco é o novo diretor do Vasco da Gama, né? E ele fez a sua primeira contratação e é o volante Thiago Mendes. Inclusive, pessoal, o Vasco conseguiu vencer concorrências de grandes times brasileiros, né? Atlético Mineiro, Internacional e também Fluminense queriam a contratação do atleta Thiago Mendes. Ao não ser, né, tem esses 3 clubes que tá aí na matéria, mas também tem um outro que é o São Paulo. O São Paulo vem tentando o Thiago Mendes de muito tempo mesmo, tá? Que o São Paulo vem tentando o Thiago Mendes e nunca conseguiu, por conta do seu alto salário e tudo mais, né? O São Paulo nunca conseguiu trazer o jogador. E agora o Vasco tentou uma vez e conseguiu. Então, cara, mérito total aí ao diretor Edmar Lopes, a importância do Fernando Diniz, ao presidente Pedrinho, que é do Vasco da Gama. Então, cara, é isso. O Vasco conseguiu convencer concorrências do Atlético Mineiro, do Internacional e também do Fluminense. Então, pô, não é boa merda, né? Me desculpa a palavra, mas a realidade é essa. Não é um jogador que é horrível, né? Tem três times gigantes do Brasil procurando o jogador. E o Vasco conseguiu vencer a concorrência desses aí. Eu vi gente ontem, inclusive, falando assim, fora Thiago Mendes. O cara nem jogou, o cara nem chegou, o cara não foi nem anunciado. E tem torcedor pedindo fora Thiago Mendes. É inacreditável. Tem muito torcedor que é... Irmão, me desculpa, mas é louco da cabeça. A realidade é essa. Enfim, então tá lá, informação do André Hernan, tá? Lá do Jornal Lance, se eu não me engano, né, que o Vasco venceu concorrências do Atlético Mineiro, Inter e também do Fluminense pela contratação do volante Thiago Mendes. Pedrinho e também no Fernando Diniz foram fundamentais na negociação do atleta, tá? Então olha aí, né, a importância do presidente Pedrinho e também do Fernando Diniz em conseguir conquistar outros jogadores para vir jogar no Vasco. Até porque a gente sabe que o Atlético Mineiro, o Inter e o Fluminense tem mais estrutura hoje do que o Vasco. Infelizmente, é a realidade do nosso clube, tá? Mas hoje, esses 3 clubes que queriam jogador têm mais estrutura do que o Vasco da Gama. Mas talvez o projeto do Vasco foi melhor, talvez, né, essa importância foi muito grande do Fernando Diniz ser o treinador do Vasco, do Pedrinho e etc. Então é isso, né? Thiago Mendes é o novo reforço do Vascão. Vamos torcer para chegar bem. Se chegar bem fisicamente, vai ser uma baita contratação do Vasco. Antes dele fechar com o Vasco, né, faltava só o ok da sua esposa, né? Atenção, o Vasco não tinha dado essa informação no dia 2, há 2 dias atrás, que era ali, ó, já tá tudo ajustado entre o Vasco e o Thiago Mendes, né? Inclusive o jogador está empolgado com a possibilidade de trabalhar com o Fernando Diniz, e o único detalhe que faltava na época, né, há 2 dias atrás, era o ok, né, era o sim da esposa do jogador. Então, já teve o sim da esposa do jogador, então ele vai vir para o Rio de Janeiro, vai vir para o Brasil jogar no Vasco da Gama. E aí? O que você acha sobre a contratação do jogador? Aprovam ou não a contratação do volante Thiago Mendes, novo reforço do Vasco da Gama? É o que eu falei, se chegar bem fisicamente, cara, vai ser perfeito no meio campo do Vasco. Chuto a dizer hoje que o Thiago Mendes ele é o melhor volante até hoje do Vasco, tá? Dos volantes que tem no elenco do Vasco da Gama hoje, o Thiago Mendes ele é o melhor volante. Agora, ele pode chegar no Vasco, pode ser um bagre qualquer, pode ser um cara que não jogue nada. Mas, falando sobre qualidade do jogador, o Thiago Mendes tem mais qualidade do que o Hugo Moura, do que o Tietê, do que o Matheus Carvalho, do que outros volantes que tem no elenco do Vasco, tá? Vamos lá para as estatísticas do jogador, para quem não conhece, muita gente que não conhece o jogador. O volante tem 33 anos de idade, tá? Ele nasceu em São Luís, no Maranhão. Ele é brasileiro, ele tem 1,77 de altura, a posição dele é volante, tá? O agente dele, por incrível que pareça, é a Talent Sport, tá, pessoal? Que é de quem? Do Léo Jardim. É a agência, né, do Pitombeira, que é o empresário do Léo Jardim hoje. Então vamos lá, o valor de mercado do jogador hoje, pessoal, é de 3 milhões de euros, tá? Não é um jogador que vale pouco, não. Por mais da idade dele, 33 anos, que pra mim não é velho, tá? É claro que ele tá ali no seu auge já na carreira e tudo mais, né? Acho que a partir do 35 ali pra mim já se torna um jogador velho, ainda mais a posição dele, né? Mas 33 anos tá tranquilo, é um jogador que pode render ainda no futebol brasileiro e, se Deus quiser, vai render, né? O último clube dele foi o Al Rayyan do Emirados Árabes, tá? Vamos lá para as estatísticas do jogador. É um jogador que joga tanto como zagueiro, tá? Ele pode jogar tanto nos dois lados, na zaga, lado direito e lado esquerdo. Pode jogar como volante, que é a sua principal posição, e também como meia central, tá? Um meia ali de criação e tudo mais. Seria mais ou menos a função do Coutinho, né? Hoje no elenco do Vasco.
Então, é um jogador que joga em várias posições, tá? Ele tem passagem por alguns clubes, tá? Ele foi do Goiás, aí foi pro São Paulo. Do São Paulo, ele foi vendido ao Lille da França, tá? O Lille pagou 9 milhões de euros na época. Do Lille, ele foi comprado pelo Lyon, também da França, por 22 milhões de euros. Então, pra você ver, cara, muito dinheiro, né? Aí do Lyon, ele foi comprado pelo Al Rayyan do Catar. Falei do Emirados Árabes, né? Não, é do Catar, tá? Por 4,2 milhões de euros. E hoje ele tá sem clube. O contrato dele com o Al Rayyan acabou. Ele não renovou seu contrato com o clube do Catar. E aí ele tá livre no mercado e agora o Vasco conseguiu fechar a contratação do atleta, tá? O jogador, inclusive, né, a temporada 24 e 25 dele, vamos dar uma olhada, ele fez 11 jogos, tá? Ele não jogou muitos jogos temporada 24 e 25, temporada passada. Isso acaba me preocupando um pouco, né? Até porque é um jogador que vai chegar no Vasco meio que sem ritmo, mas tem que aproveitar essa pré-temporada aí que vai ter, né? Espero que o jogador venha logo, assine seu contrato logo e já treine no CT Macio Barbosa, para ele pegar um ritmo. Lembrando, o Vasco fez essa contratação, mas o jogador vai poder jogar pelo Vasco da Gama a partir do dia 11, tá? Não é porque a janela abre dia 11 de que o Vasco só tem que contratar dia 11, não. O Vasco já tem um contrato ali assinado praticamente com o Thiago Mendes, mas vai faltar o anúncio, né, oficial, vai faltar escrever no bid da CBF e tudo mais, e isso vai poder acontecer somente após o dia 11, que é onde realmente inicia a janela de transferência. Mas o Vasco já tá engatilhando alguns reforços ali, tá procurando, tá vasculhando o mercado, e tem que fazer isso mesmo, tá? Tem que fazer isso mesmo. Jogador de 33 anos de idade, temporada 23 e 24 dele, vamos dar uma olhada? Fez 21 jogos, 1 gol e 1 assistência. Temporada 22 e 23 do jogador, 34 jogos lá na Ligue 1, né? Ligue 1, sei lá como fala, lá da França. Fez 1 gol e 1 assistência. Perdão a tosse, tá? É porque eu tô resfriado, tô doente ainda, tá? Mas é um jogador, cara, que você vê. Era titular no Lyon, era titular no Al Rayyan. É claro que jogou poucos jogos na temporada passada, mas é um baita jogador. O histórico de lesão do jogador, pessoal, inclusive, a gente pode dar uma olhada. Ele teve uma lesão na coxa ano passado, dia 14 de 9 de 2024. Ficou 140 dias fora, tá? Pelo Al Rayyan. Antes disso, teve uma outra lesão no dia 14 de 5 de 2024, ano passado também. Ficou 48 dias fora. Antes disso, tinha ali 2018, 2014, que teve outras lesões. Poucas lesões o jogador tem na carreira, né? Perdão, pessoal. Então, poucas lesões o jogador tem na carreira. É um jogador, querendo ou não, que não se machuca tanto e que pode chegar no Vasco da Gama e dar certo, né? Pronto, foi. Cara, tá complicado, tá, pessoal? Gravar vídeo, por isso mesmo tô fazendo live também, né? Em breve vai voltar nossas lives aí ativa. Então é isso, tá, pessoal? O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Tamo junto? Daqui a pouco de tarde vai ter mais um vídeo. E talvez hoje, se o Fluminense perder, vai ter o vídeo de reações aí de tricolores puto, irritado, né? Porque estão falando que o jogo de hoje é 50-50. Não sei, né? Foi eliminado, a gente vai postar nosso vídeo aqui, né? Claro, com todo respeito ao Fluminense, mas tem que postar. É isso, pessoal. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Tamo junto. Saudações vascaínas. Deixe nos comentários aí a sua opinião sobre esse novo reforço do Vasco da Gama. Tamo junto. Saudações vascaínas. Abraço a todos.